Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Efésios capítulo 2, versículo 14, que diz, melhor dizendo, versículo 13, Efésios 2, versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e destruiu a parede da separação, a barreira da inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos, que consistia nas ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um só corpo, matando com ela a inimizade. Quem crê nesta palavra, dá glória a Deus. Quem crê nela, dá glória a Jesus. Pode se assentar, Deus abençoe todos os irmãos. Amém. Amados, hoje eu fui orientado para poder pregar sobre esse tema, aliança de paz, e entender exatamente que os caminhos que a fé nos ensina, a fé que está em Cristo nos ensina e ministra, para podermos todos sermos participantes, como o pastor já de início disse, pois não adianta só nós termos confiança, certeza de que iremos encontrar, ou então que as coisas vão melhorar, se não tivermos o entendimento e a obediência. E o pastor, eu posso dizer aos amados irmãos que primeiro vem a obediência, tá? Antes das coisas que nós esperamos, a nível de questões positivas, antes delas chegarem a nós, o nosso trabalho aqui é construir caminho, perspectiva de fé. Então, pastor, eu fui surpreendido com uma coisa que eu não imaginava que fosse tão cedo, mas que é excepcional no sentido de que, essa semana, o Departamento de Justiça Militar de Israel soltou uma nota no jornal deles, dizendo que eles estão preparando um esquema de segurança para a vinda do Messias. Tá? Eu já vou te explicar o que é isso aqui. E eu não esperava por esse anunciamento, sério mesmo. E para eles, um dos que eles chamam aqui de esquema, né, o projetos de preparação, é pacificar, né? E tem outras coisas aqui que, se os irmãos quiserem lá se aprofundar, eu não vejo muita outra coisa interessante a não ser esta, fica à vontade. Mas em compensação, nesse manifesto está mais do que explícito, né? Uma instituição de peso como essa em Israel, está mais do que explícito que este homem já existe, tá? Para eles chegarem, o homem, o anticristo, já existe, para eles chegarem exatamente anunciando, né, um planejamento de segurança, de pacificação em Israel, para receber o Salvador que eles esperam, é mais do que nítido, né, que eles não iam fazer isso com brincadeira, né, nem de maneira religiosa. Isso aqui é um manifesto político, tá, de que eles estão esperando o homem que a Bíblia deixa claro que será o rival de Cristo, tá? Bom, esse movimento de paz, esse movimento de alianças, de paz, ou então de pacificação, é uma coisa histórica, né? Milenar, para não dizer. É uma coisa impressionante como que as pessoas assimilam a ideia de que o que o mundo está precisando agora é de que o homem conviva com outro homem em paz, né? É uma coisa impressionante como que as pessoas, elas se sensibilizam a qualquer tipo de
entrevista, qualquer tipo de documento, qualquer tipo de manifesto iguais a esse aqui, que vem a palavra paz, nessa ideia de que o mundo está indo para a direção do caos agora, porque os homens não se relacionam, porque os homens não vivem de bem um com o outro, e biblicamente isso é infundável. Se nós realmente formos à luz da palavra de Deus, saber as razões e os porquês dos conflitos, das guerras, das divergências que estão no mundo, a opinião bíblica ela é completamente contrária a isso, que por falta de compreensão, tolerância, amor, os homens conflitam. Os homens conflitam por causa dos interesses, tá? Não é por falta de educação só, mas ainda por causa dos interesses que os cercam, e a corrupção que está enraizada no homem, desde a queda de Adão. E são coisas que o pastor eu vou tratar com vocês aqui. Por quê? Obviamente não te interessa saber, né, sobre Israel e o pensamento deles, messiânico, de que eles precisam de um líder político mundial e que vai, profeticamente, biblicamente, vai atrair a atenção do mundo todo. Isso está previsto pelas Escrituras. Talvez não te interesse também o fato de que a visão social seja essa, de que todas as pessoas, elas estejam nesse propósito de ser entronizada no pensamento pluralista, na compreensão, no entendimento que nós temos que aceitar o diferente, aquela coisa toda filosófica. Mas está aqui hoje, dentro dessa igreja, com interesses relacionados a Cristo, mais precisamente com Deus, e a paz é uma palavra que agrada a todos nós, que as traduções aqui eu vou especificar. Pode ter certeza de uma coisa, nenhum de vocês, inclusive eu, vou ter problema com isso. Como a tradução bíblica, ela diz que paz significa algo completo, saúde, bem-estar, tranquilidade, harmonia, prosperidade material e segurança. Ou seja, hoje aqui nesse ambiente religioso, nós cremos que isso virá da providência de Deus, não de um homem político que vai ser levantado ali agora, no poder mundial, para a sociedade. Talvez seja essa a diferença entre nós e eles, né? Do que eu disse a você aqui, que a paz que nós esperamos, ela venha do alto, não saia daqui. Mas mesmo que você tenha o entendimento de que a paz que você busca, que você crê, vem de Deus para você, você tem que ter esclarecimento de como utilizar esse termo na tua vida. Porque eu tenho certeza que 90% das pessoas que vão ver essa pregação hoje, você declara paz sobre coisas que Deus não quer dar paz, e invoca talvez ela de sentidos diferentes, e fora do propósito que Deus quer. Então a fé é muito importante exatamente para quê? Para dar à igreja, ao povo cristão, ao povo crente, o entendimento de que Deus ele não derrama, ele não dispensa bênçãos de maneira natural. Todas essas estão debaixo de condições que devem ser obedecidas, porque foram impostas. Até quando o filho morreu e ressurgiu, Deus determinou qual é o caminho que o homem deveria trabalhar e peregrinar para que ele pudesse alcançar promessas. Então, meus amados, queria que vocês abrissem o texto, pode ser Isaías capítulo 2. Eu começo agora em nome do Senhor, pela misericórdia dele, trazendo explicações aqui sobre essa palavra que, como disse a você, ela é interessante e está na boca de todo mundo, inclusive da segurança militar lá em Israel, né? E que não é o pensamento judaico todo ele, mas em compensação, talvez seja de grande parte dos judeus, acredito eu, que aguardam e esperam um líder político aqui nessa terra e já fizeram até uma montagem de segurança para ele chegar. Mas voltando para o lado da palavra, do vocábulo que emprega o significado de paz completa, saúde, bem-estar, tranquilidade, harmonia, prosperidade material, segurança. Lê o texto para o pastor.
capítulo 2, versículo 2 ao versículo 4, leia. Então vamos voltar lá para a era antiga, tá? Como segue Isaías capítulo 11, verso 1 ao verso 9, Ageu capítulo 2, versículo 7 ao versículo 9. O que eu vou tratar com você aqui fala do Antigo Testamento, de um período de decadência, de desacordos, de escuridão, a nível do que se esperava da paz. A paz foi anunciada como promessa de Deus para Israel, mas ela não chegou para Israel. Amém? Quem lê o Antigo Testamento sabe disso. Que a paz, essa palavra, tá? Quando ela foi dirigida ao homem para que ele se responsabilizasse em introduzir isso na vida, todo esse processo faliu. Quando Deus incumbiu ao homem de representar a paz, não foi paz que veio para eles. Foi escuridão, contradições, decadências e decadências. O Antigo Testamento é um mar de tolices, de burrices, ignorâncias, massacres e tudo que você pode imaginar do que o homem foi capaz de fazer debaixo do nome da paz. Quando entra o movimento profético no Antigo Testamento, Deus começa a inspirar os seus profetas a trazer a promessa da paz em um único advento. Aí é que vem o período do messianismo, aonde Deus determinou pelos seus profetas que ele escolheria um representante seu para trazer aos homens a paz, e com eles fazer uma aliança, que passou a ser reconhecido como a Era da Paz. Então no Antigo Testamento, o período messiânico, o período profético, os profetas diziam que o Salvador viria. Já era interpretado e compreendido que a paz já estava na incumbência de Deus providenciar aos homens, não dos homens para com homens. Deus deveria manifestar um ato em favor da humanidade para que esse benefício pudesse chegar aos homens. Até lá, os homens não teriam a capacidade de viver nenhuma destas qualidades que nós podemos traduzir ou simplificar da palavra paz. Biblicamente, para ser mais explícito, no Antigo Testamento, todos os homens que viviam lá, até os que eram israelitas, todos eles estavam cortados, separados do benefício, da segurança, da tranquilidade, da saúde, da prosperidade material, todos os benefícios. E por quê? Porque a corrupção, desde Adão, encaminhou a sociedade, a humanidade para este caos. E Deus entendeu que por causa do pecado do homem, a paz não poderia reinar com ele, estar dentro da humanidade. Por isso a sociedade, o mundo, permaneceria reduzido a conflitos, subjugado por aflições, por dores, desesperos, por guerras, até que Deus enviasse o Salvador. Esse cenário não iria mudar. Quando o Novo Testamento entra na tua Bíblia, é Deus anunciando o ato e manifestando o que ele estava disposto a ofertar como preço de resgate pela humanidade. E toda esta intenção estava direcionada para que o seu filho a executasse.
Quando Jesus desce na terra, quando a divindade se encarna, quando o Filho de Deus se faz homem, a missão do Pai com o Filho era esta: de que a paz viesse pelo seu sacrifício, de que a paz viesse pelo seu ofício, pela sua morte, pela sua entrega, pela sua luz, pela sua palavra, pela sua própria representação. A paz não poderia nascer na tribo A, B ou C ou D, em nenhum tipo de nacionalidade, porque ela só poderia ser vista em um único advento, em um único homem que Deus escolheria, que era do alto, que viria do alto para baixo, dos céus para os homens, trazendo sobre ele a missão, a luz, a promessa, a salvação e o resgate de toda essa destruição que está nesse mundo agora. Você leu aí em Isaías capítulo 2, se você ler em Isaías capítulo 11, versículo 1 ao versículo 9, você vai encontrar a mesma coisa, ou seja, no Antigo Testamento já era visto que Jesus representaria essa era da paz, e que a paz é um dom de Deus, não pode ser experimentada, vivida por pessoas comuns, ou sejam, provenientes somente da criação. Enquanto a corrupção e o pecado estiver aqui na terra, é a prova de que a paz não pode existir. Texto de Salmos 85, versículo 10, lê para mim. Pode ler, cenáculo. Salmos 85, versículo 10. Leia em voz alta, porque tem gente que não tem Bíblia aí. Pode ler. Amém? Leia Isaías agora, capítulo 48, versículo 18 e versículo 22. Em voz alta para o pastor, por favor. Pode ler. Isaías 48, versículo 18 e 22. Tá? Amém? Vocês leram o versículo 22? Amém. Entenda uma coisa, a Bíblia ela serve para isso, para você compreender e entender os propósitos de Deus. Os propósitos de Deus deixam claro que a paz ela está associada à retidão e à verdade dele, que não pode ser introduzida onde está a corrupção e a iniquidade. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para dar a Deus a sua vida, aos homens a sua vida, para oferecer a esta causa a sua vida, e por intermédio dele, os homens terem a permissão de receber, ter acesso a esse tipo de realização, porque até então, é assim como a Bíblia enxerga, qualquer propósito, qualquer desenvolvimento, qualquer partido, qualquer grupo que tentar pacificar alguma coisa, criar paz entre os homens por intermédio de medidas sociais, políticas, educadoras, a Bíblia ela é categórica em afirmar, vai falir. É uma coisa impossível de se realizar. A história me prega que já tentaram isso, mas em plena modernidade eles ainda continuam a insistir ou a acreditar que os homens ainda vão ser capazes de construir um movimento sério de pacificação, de ordem, de justiça, no meio de um povo que não quer se converter e se arrepender. Porque é isso que a palavra de Deus deixa claro. Jesus não veio passear aqui nessa terra, ele veio para ser o que Deus precisava, que nós não tínhamos condições de ser, o homem perfeito, a era da realização, o advento da redenção, o propósito de Deus selado, que Deus selou para reconstruir, para mudar e transformar o que estava corrompido,
e destruído por causa do pecado. Então qualquer atitude, iniciativa de um indivíduo com boas intenções, tá? Que queira introduzir, por exemplo, dentro da sua família, uma filosofia de relação ali, que é o que mais está pegando aí, de conversação e diálogo e harmonia entre pais e filhos e pais. Para a palavra de Deus, o sentimento de que está dando certo tudo isso é momentâneo, porque lá na frente eles vão descobrir, por intermédio de alguma ocorrência, alguma situação, que tudo isso foi em vão. E eu não estou jogando praga aqui, estou te explicando qual é o conceito bíblico da utilização desta palavra, que para a salvação do meu Senhor é de peso. Não pode ser usadas para fins sociais, para fins filosóficos, porque se trata de uma natureza, de uma condição espiritual que só Deus pode conceder, por intermédio do homem que Ele elegeu e escolheu para ser representante. E qualquer iniciativa individualista, é mais ou menos que nem o dito popular que vocês conhecem, vai enxugar gelo. Porque a corrupção vai tragar, vai falir, vai destruir, como está destruído os bons princípios dessa terra. Os homens vão construir e vão adquirir acordos de paz, e eles mesmos vão destruir isso. Quantas vezes que não se repetiu? Quantas traições que nós não vimos, quantos anunciamentos de paz que nós não escutamos, saindo da boca de homens que se julgavam ser bons e bem intencionados com a sociedade. Quantos casamentos que não foram selados debaixo desse acordo e desse juramento, que lá na frente eles mesmos traíram. Não se iluda com o homem, não se engane com ele. Porque hoje ele pode estar bonzinho, hoje ele pode dar essa flor, mas amanhã, por causa de algum interesse ou de alguma circunstância, sabe Deus que mais, você vai se deparar com a real natureza do que Cristo veio quebrar na terra com a sua obra. De homens malignos, satânicos, perversos, que se escondem atrás de uma teoria, que se escondem atrás de um discurso e um palavreado pacificador, mas são os mesmos que, quando viram as costas, constroem as guerras, arquitetam elas para serem mais fortes do que os outros. Pode ser pela face religiosa, pela face política, até mesmo pela face paterna e materna. Porque tem muito pai e mãe matando filho aí, e o contrário também, para te provar o que é a corrupção, o que é a iniquidade nesta terra e o que ela não faz com os homens. Ela destrói, ela enferma, ela adoece. Por isso que o Antigo Testamento é o período da escuridão, porque os homens tentaram viver independentes, tiveram iniciativas que aparentemente todas elas tinham boas intenções, mas voltavam a escravizar, explorar, trair, para manterem as suas rendas, o seu luxo, para alimentar o seu ego. Nós não nos enganamos com essa terra. O princípio da fé é nos convencer do que o homem é capaz de fazer quando ele quer defender os seus próprios interesses. Não há paz onde tem iniquidade, não há paz onde tem corrupção. Como toda outra virtude de Deus, ou dom dele, o homem não é capaz de produzir por si mesmo aquilo que Deus espera.
ou esperava do homem, o Filho realizou, o Cristo apresentou e executou, e deu a ele o testemunho que ele precisava, para fazer uma aliança de paz aqui entre nós, da qual nós estamos sendo beneficiados agora, como Paulo pregou em Efésios capítulo 2. Aquele que desceu do alto para quebrar a barreira da inimizade, e por intermédio do seu sacrifício, por intermédio do seu ofício, da sua obra, do seu testemunho, nos produziu paz. Há um representante disso. Então aí eu venho pegar num ponto mais sério ainda da questão, né? O fato exatamente de quem já me escutou até agora nessa pregação, já se opor a algumas coisas que eu falei aqui. Sabe, pastor, eu não sou dessa opinião, porque eu acho que nem tudo na humanidade foi estragado, a gente consegue ainda perceber, consegue ver e enxergar pessoas boas, pessoas que são de boa índole, de bons princípios, que fazem o bem. Eu não acho que está todo mundo pecador, não acho que todo mundo é corrupto. Ok. Então já vou dizer qual é o nome que a Bíblia te dá. Até aqui eu quero deixar claro para esta igreja e para quem está me ouvindo, que se você pensa ser uma pessoa tranquila, se você pensa ter prosperidade material, segurança dos males que estão espalhados por aí, circulando por aí, se você pensa em viver um estado ou um momento completo de paz, você não pode fazer isso ou alcançar isso por intermédio das vias naturais. Deus tem que te conceder, por intermédio daquele que Ele constituiu representante, seu Filho. Fora isso, a Bíblia fala: você não aceita? Nós não temos acordo com você. Você não quer? Nós não temos acordo com você. Vai para um pai de santo, vai aí buscar um astrólogo, um numerólogo, um bachorólogo, fica à vontade, aí vai procurar quem você quiser e qual religião você quiser, mas botou a Bíblia na tua frente para querer se inspirar e criar motivos e razões para continuar vivendo nessa terra medíocre, esteja tranquilo, porque ela vai te ministrar o que eu estou te pregando aqui agora. O caminho dos homens não é o caminho de Deus, os planos e os pensamentos dos homens não é o dele. Ele manifestou por intermédio do seu Filho aquilo que Ele quer, e para nós aqui nesta igreja isso é lei. Essa é a luz que nós seguimos e o caminho que nós trilhamos. Nós não estamos à procura da paz, nós estamos à procura do Salvador que Deus nos deu, e o ato da misericórdia que Ele nos favoreceu é Jesus Cristo de Nazaré. Chega lá, pastor Daniel, eu estou com problemas emocionais e espirituais, preciso de uma tranquilidade. Para de fumar pacal, de tomar remédio para dormir. Teu problema é a corrupção que você não se converteu. O psicólogo pode te dar Doril, Advil, vai tirar um pouquinho a dor, mas a hora que a dor voltar vai dizer para você: o que ameniza não cura. É essa avaliação que nós temos aqui. Perturbação, vontade de morrer, vontade de se desgraçar, de matar outro, destruir com a vida, não consegue ter tranquilidade, não consegue ter o sentimento da segurança, fica prevendo destruição toda hora. É o diabo, é o encosto, é o demônio, é a macumba que fizeram para mim. Isso é coisa de igreja universal. O que está dentro de você, só Jesus pode tirar. É um peso, é um fardo que se chama corrupção. Você não quer assumir que ela existe, mas ela está desgraçando com esse mundo. Se você quer jogar um recheio em cima disso tudo, fica à vontade em outra religião. Mas se você quer cura cristã, se você quer que Jesus seja o agente da tua transformação e da tua cura, filho, você precisa admitir:
que o teu corpo foi usado para serviço de Satanás e precisa ser apresentado para Cristo, para que Ele te transforme no instrumento dEle. Esse é o chamado da cruz. Este é o advento da paz que Ele assinou por intermédio do seu sangue, que debaixo da cruz Ele transformaria qualquer homem e perdoaria qualquer pecado. Para isso Ele morreu, para isso Ele ressurgiu, para ser o nosso príncipe da paz, a nossa aliança de paz, o nosso poder. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para dar a nós o que este mundo não pode dar. Aleluia. Então eu falava para você, mas qualquer um que se oponha a isso, qualquer um que discorde disso, como a Bíblia trata? Discorde do quê? Que por causa da corrupção a paz não reina, que para a paz reinar agora entre os homens, precisa ser por intermédio do representante que Deus elegeu, que desceu na terra para servir com a vida os homens que não prestam. E por intermédio do seu sacrifício e oferta, quem crer tem a paz e muito mais outras coisas que Deus pode fazer. Mas eu não concordo que haja um mediador e um representante, pastor. Acredito que posso ter, como qualquer outro ser humano, condições de produzir isso. Ok. Então a Bíblia diz assim: toda ideia, atitude, pensamento, temperamento, força que indique oposição a isso, ou falsa reivindicação de paz, paz aqui, paz em Israel, paz não sei aonde, paz não sei aonde, paz não sei o que lá. Qualquer ideia, atitude, pensamento, temperamento ou força que indica oposição ou falsa reivindicação deve incluir o título anticristo. 1 João capítulo 2, versículo 18. Leia, pastor. Qualquer um que trouxer a ideia, o pensamento, a força, o temperamento, estou voltando a dizer tudo isso de novo, ou a falsa reivindicação, paz quando não há paz, tá? É o anticristo e faz a obra de Satanás. 1 João 2,18, leia o texto. Leia 1 João capítulo 4, versículo 2 agora. Amém? Mas aquele que nega, 2 João versículo 7, lê. 2 João 7, leia. Pode ler. Qualquer um que negue ou que rejeite a condição que Deus impôs de que a paz, como qualquer outro benefício da salvação, veio em carne, por intermédio de uma única pessoa, por intermédio de um único advento, por intermédio de um único homem que Deus escolheu e é santo, sagrado, Cristo, esse se constitui anticristo ou anticristos. Não se tratando de um, mas de multidões, sociedade, indivíduo, instituição, seja como for. Aonde decorrer este pensamento, esta ideia, este temperamento, esta força de querer exatamente invocar a paz, separada do homem que Deus elegeu e escolheu, é o anticristo. Ele trabalha para o diabo e para Satanás. Você fica exatamente muito, talvez, né, esteja muito atraído por intermédio desses discursos, né, ou desses planos de harmonia social. Mas para a Bíblia, a paz não pode existir sem Cristo. A paz é uma natureza, é uma condição espiritual proveniente de uma relação com Ele, pela fé. E fora dele não há paz. Então qualquer iniciativa de reivindicação falsa,
qualquer ideia ou pensamento sobre isso, paralelo a ele, separado dele, esse cara está trabalhando para Satanás. Entrando aqui dentro dessa igreja, então, nós vamos lutar para tentar ganhar ele para Cristo. Mas se ele chegou aqui com a intenção de espiritualizar isso, não importa de onde vem ou de quem venha, contanto que chegue a paz, para mim está ótimo. Enquanto ele não mudar essa ideia e esse pensamento, ele continua perdido e corrupto. E quanto mais ele insistir que nós temos que viver unidos, que nós temos que viver em paz, não pode haver guerra, não pode haver destruição, não pode haver desunião, vamos viver em paz, em harmonia, respeitar o próximo. Quem ficar trazendo esse tipo de ministração, sem convocar o homem à conversão e o arrependimento com Cristo, ele trabalha para o diabo. Não sou eu que estou falando. Quem nega que a paz veio em carne, quem nega que o Salvador veio em carne, este é o anticristo. A salvação veio para nós encarnada por intermédio do Filho de Deus que desceu para nós. Até lá, todos falidos, corruptos, perdidos, sem pastor, sem destino, destruídos e malditos, como Paulo tratou em Efésios 2, inimigos de Deus. Você não está aqui nessa igreja para ficar uma pessoa boa, você está aqui para entender de que você precisa dele. Nós não nos jogamos aos pés da cruz e não invocamos o nome de Jesus Cristo como Messias da paz, que nós o reconhecemos, que também veio para os judeus, porque nós somos fanáticos e religiosos. Porque a paz só poderia vir por meio do representante que Deus escolheu, e do seu sacrifício, e do seu holocausto e da sua morte. Foi a condição que Deus deu, e foi anunciada a este povo desde o movimento profético, que tornaram numa gestão, que constituíram o gestor. E a paz começou a ser tratada como um sentimento, e não como natureza, que foi outra coisa que eu também já tratei com vocês aqui. Sabe, eu estou entrando lá para poder ter paz. Então você perdeu o teu tempo, filho, porque essa igreja não vai te dar paz nunca. Pelo contrário, só os gritos que eu dei aqui, você vai ficar perturbado e não vai dormir hoje. Vamos dar paz para você o quê, rapaz? A paz não é nossa. Nós não embrulhamos aqui, não aceita Visa e Mastercard para pagar e comprar isso. Você só vai ter isso e outras coisas que trata a salvação de Deus quando você receber o representante de verdade. Quando você abrir teu coração para que ele entre dentro de você e reine sobre as tuas vontades. Quando você admitir que você é um miserável, um pecador que ele veio salvar. É a mensagem da cruz, é o advento de Deus, não só para a paz, mas para a verdade, para a retidão e para a justiça, para benefício de todos aqueles que creem, porque quem crê nele tem a vida, quem não crê já está condenado. Pastor, por isso que quando eu falo que eu estou perturbado, estou ali, diz o povo para mim, vai orar. E aí vem a utilização até dos recursos da graça, acreditando que quando você ora, quando você canta, você espanta males. O que espanta os males é o fato de Cristo estar em você, não de você fazer a reza ou a oração do dia. Para de ficar tirando essas coisinhas verde e rosinha da caixinha, irmão. Para de viver a era medieval, da estupidez, da ignorância, dos anjos pendurados na porta. Ele é o representante, é a ele que nós devemos recorrer agora. Deixa eu orar um Pai Nosso aqui. Você não joga sal grosso para ver se não funciona também. Por causa da tua religião e da tua superstição, a igreja faliu. Preguem a fé em Jesus Cristo,
dentro da tua casa, do teu lar, para os teus amigos, porque aí a solução virá. Nada na salvação de Deus vem por acaso. Nada na salvação de Deus vem pelo vento. Segura o homem. Ele está pensando. Nem ele me aguenta. Sabe, anunciando paz para as outras pessoas, sabe, que nem o final de ano. Feliz ano de 2017, educação. Um ano de paz, de muita harmonia, de muita saúde. Sabe, ver crente falar isso é uma desgraça. É tenebroso, é cinema do terror. Um ano de paz, de alegria para você. Quando é o patrão, então, nós já entendemos. De muita saúde, muita prosperidade, que tudo aconteça no ano de 2017 do que você sonhou, que tudo será realizado, paz e amor. Paz e amor. Você quer administrar e tratar esse advento tão importante de Deus na vida das pessoas, como se isso fosse uma propriedade tua, ou da sociedade, ou da humanidade? Fica à vontade. Continue errando e enxugando o gelo, né? É que nem lá o problema com o marido, com a mulher, com o filho. Queridinho, queridinha, sabe, eu te amo, amorzinho, lindinho, sabe, essa é a coisa mais importante da minha vida. O diabo adora ouvir musiquinha pananá. Continua aí no musiquinha pananá e você está realizando ele, porque é corrupção. Não surge nada dela, só destruição. Nós só vamos mudar o cenário familiar e pessoal de alguns aqui a hora que se converter, a hora que se render a Cristo. Porque enquanto você se mantiver na ideia individualista, no pensamento puramente teu, se autogovernando, se dirigindo para lugares que você quer ir, sem a participação desse Deus maravilhoso, você só vai colher destruição para a tua vida. Esse é o pensamento bíblico. Nós não somos juízes de paz. Nós somos pregadores do Evangelho. E a Bíblia toda é a favor disso. De que Deus seja autor deste benefício na tua vida. E tudo isso aconteça por meio do ato que Ele fez. Então não vai ser na igreja, nem na tua casa, em qualquer outro lugar que você vai adquirir paz. Ah, entrei naquela igreja e senti a paz. Retardado. Você só vai conseguir a hora que Jesus entrar. Ele antes de tudo. Esse é o chamado do Evangelho para nós. Não destruamos o que Deus construiu. Não envergonhemos aquilo que Ele manifestou. Pois todo aquele que se opõe a isso, de que Deus tornou o seu Filho representante da salvação na humanidade, este trabalha para o diabo e para Satanás. Abre o texto da palavra de Deus em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7 e versículo 12. Seja anticristo ou anticristos, a grande oposição também acontecerá quando a obra suprema da maldade for corporificada num único homem, e a maldade fará o seu maior desafio contra Deus. Dotar um personagem com um discurso bom para se opor a isso, de que a paz veio pelo sacrifício do Filho de Deus. Amém? Leia o que Paulo escreveu aí, pode ler. Versículo 7 ao versículo 12, leia.
Aleluia. Aí é que entra a questão. Não importa identificar quem é o personagem anticristo, porque o movimento social e político dele já está aqui. Amém ou não? Está aí, ó. Estamos aguardando o homem político, o personagem messiânico. Segundo aí conta a notícia aí, lá de Israel. Estamos fazendo uma segurança já para ele se manifestar e quando ele chegar, para que todos estejam prontos para recebê-lo. Então, quando a ideia, o pensamento de que a paz não veio pelo sacrifício de Cristo, mas ela está entre o sistema, quando essa ideia se corporificar em um único homem, quando toda esta maldade se corporificar em um único personagem, qual é o desafio do diabo com o anticristo homem, líder mundial? Se opor ao fato de que a paz é um benefício de Cristo, que ele pode ser tratado de maneira separada. Então Paulo já começa a deixar claro que quando o anticristo se manifestar, né, que ele que é o resumo e a totalidade de todo o mal que já passou aqui nessa terra, seja por meio de pensamento ou até mesmo de sistema, quando ele se manifestar, ele vai tentar provar para a sociedade que assim como criar uma paz, há construir um mundo de paz em cima dessa corrupção, e que Jesus veio em vão, e tudo que ele pregou não presta, e tudo isso que a Bíblia fala é puramente místico, que tem como a sociedade sim representar este movimento sem ele. Como vocês podem perceber, não há uma preocupação de dizer, ele é o anticristo, não. O pensamento, a ideia, a força, a disposição já está no mundo. Quando o homem for individualista, quando ele tentar construir perspectivas, tá? Planejamento de realizações, construir sem a salvação de Deus na cruz, ele já é o anticristo nato. Aquele que vem aí é só para fechar o sistema, porque toda a estrutura já está preparada para receber, porque é isso que a sociedade aguarda agora. Alguém que tire da teoria chamada paz, alguém que cumpra, melhor dizendo, o uso teórico disso, e prove para a sociedade a sua capacidade política, mental, intelectual, social, seja mais o que for. Então, o anticristo é isso, é aquele que nega, que se opõe de que a paz é um benefício que só pode ser usufruído por intermédio do sacrifício do Filho que Deus ofertou. Se constitui anticristo todos aqueles que se opõem, todos aqueles que são contra a instituição que Deus deu à paz, o nome que Deus instituiu, o príncipe que ele elegeu para nos dar isso. Então tem muito anticristo hoje aqui, inclusive, porque eu lido com o público e posso dizer a você que grande parte das pessoas tem problemas com ele, e com o que ele prega e com o que ele pede. Grande parte ainda tem dúvida dele, e incerteza sobre aquilo que ele fala que ele é, e sobre aquilo que ele pede para obedecer, certo? Então o anticristo está na igreja, por intermédio dessas pessoas, que na verdade elas não estão presentes aqui para serem servas de Cristo, mas de uma certa forma introduzirem o paralelo, lutarem para construir uma igreja diferente. Minha gente, está acontecendo isso. E você quer tratar esse movimento como um movimento evangélico? Você vê como a Bíblia é radical?
como a palavra de Deus ela é clara, nítida no seu pensamento, sobre os pensamentos, a posição das pessoas relativa ao que ela fala. E dentro disso, Israel ele se encaixa onde? Daniel 9:27. O anticristo, a falsa reivindicação, o movimento da maldade corporificada, a paz sem fundamento de fé, esse cara que Israel está esperando se manifestar, o Messias que eles entendem que é um líder político, que é um simples homem, mas dotado, né? Inclusive da qualidade de se opor a Jesus. Em Daniel 9:27 diz que ele fará um acordo com Israel, que o templo que está destruído ele vai reconstruir, como segue em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3 ao verso 4, Apocalipse 11, verso 1, Apocalipse 12, verso 3, tá? É um contexto de que este homem vai entrar em Jerusalém, vai fazer outro acordo de paz com Israel, e lá no texto de Ezequiel 38 e Ezequiel 39, ele vai quebrar esta aliança com Israel, o que resultará perseguição mundial contra os judeus, contra todo Israel, que será invadido e eliminado, segundo as profecias. Este homem que está para se manifestar, que a Bíblia fala sobre ele, que será um líder mundial e terá sobre os seus ombros o discurso da paz, este homem, por alguns anos, irá se manter no voto de cumprir com que Israel seja estabelecido. Mas depois disso ele vai quebrar. E vai quebrar por quê? Porque é homem. Não se trata só de um projeto fajuto, por mais que seja. É porque é homem. Mesmo que ele quisesse, ele não ia conseguir. Vindo da onde vem e delegado por quem foi, jamais. Olha a ONU, por exemplo. Quem estuda e investiga a natureza dessa instituição vai chegar lá no comunismo e vai descobrir por fontes e documentos verídicos de que todas as multinacionais que hoje exatamente financiam a Google, a NASA e instituições de peso, financiaram Hitler e o genocídio de muitos outros também. Por mais que haja uma ambiguidade, sabe, eles são rivais, no fundo lá, nos escuros, eles são amigos e trabalham para um propósito só: estabelecer um líder mundial. A ONU não quer a paz, a ONU quer a guerra. O que está acontecendo lá na Síria é muito simples de se entender. Rússia arma os rebeldes, e Estados Unidos e o Japão, e a Inglaterra manda os tanques. Todas estas guerras que passam lá só servem para um objetivo: estabelecer o caos, enfraquecer a humanidade e criar pretextos para que eles sejam mais homens reinantes ainda do que são. Como pode se construir paz em cima de uma bandeira sanguinária, capitalista? Como pode construir paz aonde há corrupção? Quando os olhos do povo se abrirem, vai ser tarde demais, porque o déspota, o totalitário já vai estar elegido, e reinarão sobre este povo com braço de ferro e de destruição, diz a palavra. Mas para quem vem o espírito do erro? Para quem vem a falsa paz? Para quem vem o mentiroso? Para aqueles que não quiseram crer no amor e na verdade de Jesus Cristo. Você tem que entender isso. Quem é a Igreja Católica Apostólica Romana? 1500 anos de genocídio e desastre. Quem é o Padre Francisco?
a dinastia dos papas, de homens que se enriqueceram com o discurso, a igreja mais rica do mundo, e que toda vez que tem defunto e montaréu de cadáveres, vai lá para frente da sacada em Roma para discursar a paz. Quem é a Igreja Católica Apostólica Romana em Apocalipse 18? A prostituta, a meretriz que deu aos homens e aos reinos o fim da prostituição, para seduzi-los à filosofia, à mística, ao esoterismo, e afastá-las de Cristo, com o evangelho podre, sujo, banal. Deram à sociedade a padroeira, constituíram a sociedade, tantos santos que não se sabe guardar o nome deles, tantas rezas, tantas orações, e a corrupção e a maldade continuam aqui. Tem tanta relíquia e tanto ouro debaixo daquele templo em Roma que poderia pagar um ano de vida para esse mundo sem o povo precisar trabalhar. Depois você fala que pastor é que rouba. Mas talvez você não queira a verdade, não é? Você está enquadrado nesse mundinho virtual teu. Como de vez em quando eu me deparo com algumas publicações anticristãs, fora do contexto. Estou vivendo um momento de paz, eu quero a paz. Ah, é? Perfeito, filho, fica buscando ela. Já viu o cachorro correr atrás de linguiça? Ou correr atrás do rabo? Você pensa que você é alguma coisa e esse é teu problema. Você acha que as coisas que estão acontecendo aí fora não podem acontecer com você. Eu vivi situações em 2016 que eu achava que eu não ia viver como um pastor e um crente fiel, mas vivi e Deus permitiu. Porque nós estamos num mundo sujo. Alguns irmãos chegam para mim e dizem assim para mim: pastor, o que eu faço pela minha casa, pela minha família? O que você faz? A única coisa que você pode fazer é pregar e testemunhar Jesus Cristo. Enquanto eles não se renderem, não se converterem, não vai mudar a situação. Porque o homem também está responsável em mudar as coisas. Por isso meu Senhor disse: vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Espada. Sabe o que quer dizer? Paz com Deus e não com os homens. Com os homens, com Deus, sim. Porque a desgraça é essa: é Deus se opor, é Deus não se agradar, é Deus não aceitar. Por isso ele veio ligar o que está perdido com aquele que é poderoso, unir o homem pecador com aquele que tem o poder de julgar. Para isso ele se fez mediador de uma aliança de paz entre os homens e Deus, porque o propósito do evangelho é reconciliar o homem com Deus, não o homem com a sociedade, não o homem com as pessoas, não o homem com o homem. Este é o propósito. O pastor, eu não sabia disso não, achava que era diferente. Pois é, filho, você foi atrás do discurso e deu mal. Caiu mesmo na besteira de acreditar. Novamente frisando, rápida que observação: qualquer concentração ou personificação oposta a essa que eu estou te anunciando, de que a paz está na obra de Jesus Cristo, tá? Seja por intermédio de grupos, de sistema, de pessoas, de reinos, independentemente das formas ou épocas que se manifestaram, todas elas é a linha anticristã que vai se manifestar no final em um único só homem. Você quer saber aonde Deus fala? Você quer saber aonde Deus se manifesta? Você quer saber aonde Deus opera? Segue a luz! Segue a luz deste evangelho! Ouça a voz deste pastor que deu a vida por você, porque só alguém para dar a vida a nós que pode provar o seu amor, e ele provou o seu amor conosco.
segue a luz dele, porque nem dentro da igreja evangélica nós estamos podendo ouvir mais o que ele prega. Até próprio dentro da igreja evangélica nós vemos o anticristo se contradizer do evangelho que nosso Senhor pregou. Basta você saber o cheiro que Jesus tem, que você sabe que ele não está em muitas igrejas por aí. Abre o texto da palavra de Deus em Romanos 5:1. Lê em voz alta, cenáculo. Como Colossenses 1:20 também determina, o uso bíblico da palavra paz no homem pecaminoso só pode ser usado em primeiro lugar com Deus. Paz com Deus e não com os homens. Paz com Ele, independentemente dos homens. Foi isso que Jesus veio selar. Então, quando o ministro, o apóstolo, aí na Bíblia, ele declarava paz sobre quem? Sobre aqueles que tinham a fé. Ela não tem uso de sentido político. Nós estamos dizendo a paz do Senhor Jesus para que a gente sabe que é da fé. Se a gente saúda, se a gente cumprimenta, a palavra paz só pode ser usada com quem tem a identidade da fé. Pastor, mas e a educação? A educação fica para depois. Vá lá, paga um café, faz a feira para ele. Você está tão bondoso assim? Faz uma jantinha para ele e pronto. E prega. Mas paz de Deus, paz com todos. E ainda fala paz de Deus, irmão. Que irmão, filho? Eu não sei nem irmão é. Que irmão do quê? É da mesma mãe? Talvez você diga, mas é uma mania ridícula. Para de fazer política com essa palavra. Ou então, pastor, a paz não chega aqui na minha casa. Volto a dizer, não se frustre. Paz com Deus, por intermédio de Jesus Cristo, que se sacrificou para que ela fosse estabelecida por intermédio de uma única aliança e perpétua. Lê o texto aí de João 14:27. Pode ler, cenáculo, em voz alta. Quem testifica diz amém. Amém. Quem está lendo aí, testifica e diz amém. Amém. Ele morreu para que ela viesse. A paz que nós queremos é a paz dele. É a reconciliação com Deus. É a comunhão com ele por intermédio do seu filho. É isso que nós buscamos aqui agora. Quem se diz crente aqui, deve isso. Já a filosofia, na cabeça de alguns aí, eu não tenho como te ajudar se você não mudar isso hoje. Tenho como te ajudar se você se render aqui. Se você pensar realmente isso, que o mundo ainda pode te oferecer, que o mundo ainda pode te produzir experiências como esta, fica à vontade. A paz que nós buscamos está na aliança do sangue. É essa que nós reivindicamos aqui e invocamos aqui nessa igreja, amém? Quem crê nisso dá glória a Deus, dá glória a Jesus. Gálatas capítulo 5, versículo 22, a parte do propósito que Cristo morreu e a paz que só vem por intermédio da operação do Espírito Santo, é um fruto da ação dele em nós. Deus operando suas maravilhas, Deus introduzindo a obra do seu Filho em cada um dos crentes, Deus determinando que a aliança de paz que ele instituiu é pelo sacrifício do seu Filho, pela dispensação do Espírito Santo. E lá em Romanos 14, versículo 19, para o bom funcionamento da igreja, a paz que Jesus nos dá, que o Espírito Santo opera, é para
o bom funcionamento da igreja. Romanos 14, versículo 19. Leia esse texto para o pastor. Amém. Está ótimo. Amém? Como segue em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33. Então a paz, o uso dela em bênçãos, passa a ser tratada de maneira restrita em Cristo. Romanos 1, 7, Romanos 8, 9, Romanos 14, 17, 1 Tessalonicenses 5, 23, Hebreus 13, 20, 2 Pedro 3, 14, depois você vai ouvir a reprise da pregação, você pega os versículos. Só se usa com quem é dele, porque ela existe em Cristo para o bom funcionamento do corpo dele, de quem o serve. Não há paz fora dele. Querem tentar? Fica à vontade. Mas historicamente falando, a Bíblia só ganha. Ela só vence. Não é uma teoria, é um fato. Não há como sem ele. Daí lá em 2 Tessalonicenses 5,3, Paulo diz: quando vos vierem pregando paz e segurança, neste tempo de destruição, né? O que vai acontecer com eles? Lê o texto. Pode ler 2 Tessalonicenses 5,3, lê. Espera aí, Senado. 1 5, versículo 3. 1 Tessalonicenses 5, 3. Pode ler. Amém? A paz completa só vem dele. E quando vos vierem trazendo perspectiva de paz e segurança sem Cristo, vos vierem pregando e anunciando paz e segurança na corrupção, então este que está te dizendo isso e todos que vão aceitar vão ser destruídos. Então a Bíblia é contra a pacificação. Ela é a favor de que todos se rendam a Cristo. Ela é contra. E tão contra que já titulou como anticristo qualquer um que se oponha ao que está sendo pregado hoje aqui. Um agente que trabalha para o diabo. Todas as vezes que ele vier pregando paz e segurança, sem Cristo, sem a redenção, dentro da corrupção, o tal vai ser destruído e quem aceitar também. Então a ideia da interreligiosidade, a ideia do ecumenismo, a ideia da união religiosa, todas essas ideias puramente filosóficas que estão introduzidas no pensamento evangélico hoje também. Budistas, espíritas, pastores, anglicanos, etc., rabinos, todos unidos no mesmo lugar, em pró a mensagem da paz. Tudo isso é decorrente do anticristo que vem. E vocês têm que entender isso de maneira sistemática. Não é o diabo que está administrando, eles estão cumprindo o protocolo. Tudo isso é sistemático, foi elaborado de antemão para chegar até onde chegou. E qual é a nossa posição? Essa. Nós não aceitamos. Só teremos a unidade, só teremos paz quando estivermos em Cristo. Até lá, vou orar para você se converter. Até lá, vou orar para que o Senhor transforme a tua vida. Até então, nós sempre vamos ter problemas e divergências, inclusive. Muitos se rendem aos apelos, tá? De pacificação. Muitos irmãos caíram porque cederam às pressões pacificadoras. Tua pregação só divide.
Tua pregação só destrói, só põe oposição, só desperta a rivalidade. Esse teu pensamento centralizador, de que só a Bíblia, só a Bíblia, só a Bíblia, você tem que entender. Você quer ser especialista em segurança? Se especialize. Você quer ser especialista em medicina? Se especialize. Quer advogar e militar? Se especialize. Mas você quer falar de teologia? Faça a mesma coisa. Livros apócrifos porque são espúrios e banais. O fato é que quando entra o contexto da questão de Deus, o povo não tem esse rigor. Eles vivem das migalhas, nós não, do absoluto. Qual é o tema hoje aí? A paz. Aliança de paz. Dom de Deus. Advento único dele para nós, cujo o nome, a obra, o ofício é Jesus Cristo. Se a tua causa é esta, lute por ela. Se o teu propósito é Cristo, lute. Porque tenho certeza que quem está tendo problemas aqui, espirituais, econômicos, psicológicos, com a fé nele, você vai superar, você vai ser curado, seguindo o que ele te fala. Deus vai ter misericórdia de você. Mas com as ideias colhidas de um pensamento humano, ouvindo as receitas do que os homens te falam e te dizem, você pode ter até a sensação de que as coisas estão melhorando, mas lá na frente você vai descobrir que tudo isso aí não resolveu a tua situação. É que nem Jerusalém, igual a Israel. Quantos anos de guerra, quantos anos de combate, para manter aqueles poucos quilômetros, né? Um acordo de domínio. Quanto sangue derramado? Quando a paz chegou para eles? Nunca. Quando eles tiveram paz ali? Nunca. Quando os judeus voltaram para a terra de Israel, lutaram por um estado, conseguiram a independência dele, mas continuam amedrontados e cercados de pânico, de temor, de que vão ser bombardeados e a qualquer momento invadidos por forças muçulmanas, terroristas, ou até mesmo estatais. O Messias que vai aparecer em Jerusalém é aquele que vai fazer o acordo de paz e vai quebrar. É aquele que vai reinar sobre a terra durante 7 anos de caos e tirania. Tudo isso podia ser impedido, mas não pode, porque grande parte do povo quer ele e não o Cristo. Pedem o promíscuo, o iníquo, o mentiroso, o bandido, o homossexual, o liberalista, o sodomita. Esperam por ele, não é isso? Não é isso que a sociedade está pedindo? Quem concorda, levanta a mão. Está tudo pronto para ele chegar, com a paz na corrupção. E nós aqui, debaixo desse teto que cremos que o Senhor nos deu, para depositar a nossa alma e o nosso coração, no ato de misericórdia que Deus nos favoreceu, com o preço de um filho, para dedicar a nossa vida a Ele, e provarmos o nosso amor para com aquilo que Ele fez por nós. Tudo isso que nós tratamos em torno da fé,
tudo isso que nós estamos investindo aqui hoje nesse culto é para tornar Jesus Cristo o advento da tua libertação, da tua transformação, da tua paz. Eu não estou bem com aquele, mas com Deus e com o meu Senhor, eu estou em paz, consolado, fortalecido, redimido, liberto, caminhando e trilhando experiências profundas com Ele. O mundo está cercado de guerra, o mundo está cercado de ódio, de rivalidades e traições, mas eu sinto paz todo instante que Ele fala comigo, e todo momento que eu me dirijo em oração a Ele, e que eu ouço uma palavra que sai da boca dEle, dentro de mim, reina a paz. É isso que Deus está querendo fazer com você hoje aqui. É aqui, Cristo em nós, advento da glória, advento da fé, o Messias que já veio, morreu, ressurgiu, e um dia vai voltar para arrebatar a sua igreja deste mundo que não quer Ele, e não quer mais os crentes aqui. Abra teu coração. Como Deus pode te dar paz na corrupção? Como Deus pode te dar bênçãos debaixo de tanta incredulidade? Afastado de Cristo, como você pode ser abençoado e viver? Escravo da iniquidade, como você pode achar que você está seguro? Não provou Deus por intermédio da história? Como terminam os homens que não escutam Ele? Abra teu coração, receba Ele. Todo culto que você vier aqui, todo instante que Ele te permitir, que Ele te apelar, que Ele te chamar, não negue. Sempre esteja pronto para receber mais um pouco disso. Não importa que isso te faça pequeno, não importa que isso te faça miserável, nós somos mesmo. Para que tanto orgulho e tanta prepotência? Tanta falação, se nada daquilo que você afirmou aconteceu? Para pensar. Tudo que foi construído fora dele está quebrado, e Deus está querendo mudar isso na tua vida. Teu individualismo te custou caro, como tantas e tantas outras coisas, e você não aprendeu ainda. Você quer uma Jerusalém dentro de você, sem que o Cristo seja Senhor dela. É isso que os judeus estão pedindo, e talvez seja isso que você sempre acreditou. A tua falência é a prova disso, da ausência de Cristo na tua vida. Venha beber da vide de Deus, venha beber da água que Ele dá, do pão que Ele preparou. Se renda. Deus não está pedindo a você, Deus está te avisando que coisas piores vão poder suceder ainda nesse mundo e na tua vida, se você continuar prepotente, orgulhoso e irracional. Maldito é o homem que confia no homem e no braço da sua carne,
E até quando vocês vão ficar ouvindo os conselhos dos homens e desprezar a palavra de Deus? Se renda a Ele, porque hoje mesmo Ele pode estar dentro de você e te ajudar a sair desse vale de aflição, de dor, de percas e frustrações, e te levar para ter um encontro com a paz de Deus, na aliança do sangue dele e do seu sacrifício. Assuma, reconheça, e Deus te tira daí hoje. Endureça, e a tua condenação já está descrita. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos.